Gênesis 46, versículo de número 8. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos. Ruben, o primogênito de Jacó, ou seja, Ruben, o primeiro filho de Jacó. E ser primeiro, naquela cultura, naquela época, era sinônimo de muitas regalias. É importante estudar sobre os patriarcas e os filhos de Jacó, aos quais deram nome às tribos de Israel, porque nós vamos ver os critérios aqui, as formas com que Deus preservou a sua aliança, o seu pacto, mesmo tendo eles errado de várias maneiras. Como é interessante, porque que Deus não tirou isso das Escrituras, porque que o Espírito Santo preservou esses textos com os erros de todos esses homens. Acredito que para mostrar para nós que todos nós fazemos parte do plano de Deus, independente das falhas humanas, dos erros. A glória sempre vai ser de Deus e Ele pega aquelas pessoas totalmente erradas, com escolhas erradas e faz o seu projeto e cria o seu projeto. E talvez por isso é tudo muito perfeito, porque as escolhas são dele. Se fosse do homem, com certeza não teria chegado até aqui, não teria chegado até nós a promessa de que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Vamos destacar aqui alguns pontos sobre a vida de Ruben, o primeiro filho de Jacó, com Leia, o primeiro filho de Jacó. Vamos lá. Esse texto menciona Ruben como o primogênito de Jacó. Estudar sobre os defeitos e as virtudes de cada personagem bíblico é muito importante. É aprender sobre cada uma dos 12 filhos de Jacó que deram origem à nação de Israel. Torna-se ainda mais relevante para o nosso crescimento espiritual. Ruben era o filho primogênito de Jacó. Seu nome significa eis um filho. Ruben nasceu e foi exibido como um troféu por sua mãe. Aquela grande disputa entre Raquel, entre as concubinas, entre Leia. E Deus trabalhando nesse projeto, elas concorrendo para dar mais filhos a Jacó. E a promessa de Deus que Deus faria de Abraão pai de uma grande nação. Olha só, as mulheres concorrendo para dar muitos filhos a Jacó e Deus olhando ali, achando aquilo interessante. A partir daí eu vou expandir realmente agora a minha promessa. E foi a partir dessa disputa de quem tinha mais filho, de quem tinha mais filhos de Jacó, que através ali daqueles filhos foi dado o nome a todas as tribos de Israel. Ruben nasceu e foi exibido como um troféu por sua mãe. Ruben nasceu como um triunfo de Deus na vida de Leia, em resposta ao desprezo por parte de Jacó e de Raquel, sua irmã. O próprio texto bíblico vai dizer o seguinte: vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Olha só, quem era desprezada, quem era aborrecida, o texto fala em aborrecimento. E realmente nós vemos aqui uma disputa entre as mulheres de Jacó. E a amada, que era Raquel, ela era estéril, não podia ter filhos. E aí Deus vai usar aquela que é desprezada, aquela que é afrontada, aquela que é deixada de lado, para ser uma grande matriarca. Leia é a que primeiro concede uma bênção
Por isso ela coloca este nome Ruben, que tem um significado, eis aqui um filho. Porque um filho, homem, macho, era uma grande bênção na vida de qualquer família naquela época. Portanto, Ruben foi o primeiro troféu de Leia em sua competição com Raquel, para ver quem dava mais filhos a Jacó. No que diz respeito ao caráter de Ruben, na Bíblia serão revelados alguns lampejos de altruísmo e de responsabilidade dele, bem como graves falhas éticas e morais. Seu próprio pai Jacó definiu Ruben como uma pessoa altiva e impetuosa, como nós falamos bem no começo, né? Ser pai de uma grande nação, você escolheria alguém como Ruben para ser o primeiro ali, o primeiro filho de Jacó, tendo Jacó uma promessa, né? Israel, pai de multidões. Olha só quem é o primeiro. Vamos ver aqui alguns destaques da vida de Ruben. A primeira vez que Ruben cruza o palco da história bíblica é quando é mencionado seu nascimento, em Gênesis 29 e 32. A segunda vez quando ele traz do campo mandrágoras para sua mãe Leia. Talvez ele já estivesse aí na adolescência. A terceira vez que Ruben é citado na Bíblia é quando ele comete um incesto, deitando-se com uma concubina de seu pai Jacó. Olha só que terrível ação que Ruben vai causar aqui, deitando-se com uma das mulheres de Jacó. Isso é terrível, meus irmãos. Uma concubina ali de Jacó. Uma das páginas mais escuras na vida de Ruben. Tal falha moral fez perder mais adiante os privilégios de sua primogenitura. Na quarta vez que Ruben é citado na Bíblia, ele encabeça a lista dos descendentes de Jacó, desfrutando ainda de sua posição de primogênito, em Gênesis 35, 23. Na quinta vez que Ruben é citado na Bíblia, ele mostra um lampejo de responsabilidade ao convencer os seus irmãos a não tirarem a vida de José. Ele tinha o intuito de devolvê-lo são e salvo ao pai. Você vai ver em Gênesis 37 e 21. Olha aí, apesar dos erros, né, de Ruben, tinha uns lampejos aí também. A vida de José foi preservada por causa de Ruben. Os irmãos tramavam matar José. A ideia era matar. Colocaram dentro de um poço, mas por causa de Ruben, José não é morto pelos seus irmãos. Entretanto, não conseguiu impedir seus irmãos de vendê-lo para o Egito, como ainda anuiu o plano enganoso dos seus irmãos, preocupado apenas em salvar a sua pele, pois sendo mais velho, seu pai cobraria dele a responsabilidade em relação a José. Então, Ruben, por ser o primogênito, aquele que herdava todas as heranças de bênçãos da vida de Jacó, seria Ruben, seria o primogênito, o abençoado, que herdaria a maior parte das riquezas de Jacó. Ele começa a cair em descrédito, se deita com uma das mulheres de Jacó, não preserva a vida de José, a responsabilidade estava nas mãos de Ruben. José morreu e fatalmente Jacó considera que Ruben foi um dos culpados. Olha, eu mandei José até vocês e José sumiu, José desapareceu. Você tinha a responsabilidade de preservar a vida de José. Por conta disso, Jacó sofre uma terrível dor por José ser um dos filhos da mulher a qual Jacó amava. Estão entendendo mais ou menos aí, meus irmãos? Então, Ruben está perdendo totalmente o crédito de ser o primeiro filho de Jacó. Em Gênesis 42 e 30, versículo 37, vemos que quando José havia exigido que seus irmãos levassem Benjamim para o Egito, Ruben, mesmo amadurecido, já havia aqui passado o tempo, mostrou-se ainda imprudente ao fazer uma proposta insensata ao seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos
se tu não tornar a trazer, dá-mo em minha mão, e tu tomarei a trazer. Imagine se Jacó seria capaz de matar seus 2 netos, se Rúben não trouxesse de volta a Benjamim. Além de considerar a proposta de Rúben insensata, Jacó mostrou não confiar mais nele. Rúben já tinha perdido aqui totalmente o crédito, irmãos. Rúben está pedindo para que Jacó liberasse Benjamim para ir até o Egito. Aqui, nesse texto, José já é governador do Egito e Jacó não está mais dando nenhum crédito para o que Rúben está dizendo. Olha a proposta de Rúben: mata os meus 2 filhos se eu levar a Benjamim para o Egito e não trouxê-lo de volta. A proposta de Rúben sensata. Jacó mostrou não confiar mais nele, preferindo aceitar a proposta de Judá. Você vê isso em Gênesis 43, 11 e 14. Ficou evidente que a moral de Rúben já estava em baixa com o seu pai Jacó. Em 7º lugar, Gênesis 49, versículo 3 até o 4, vemos que ao liberar as bênçãos proféticas sobre os seus filhos, Jacó destituiu Rúben dos seus privilégios da primogenitura, dizendo: Rúben, tu és meu primogênito. Isso aqui já é quando Jacó está abençoando todos os seus filhos. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água. Não serás mais o mais excelente. Não serás o mais excelente. Irmãos, olha só os erros que Rúben teve durante toda a sua trajetória. No final, quando Jacó está abençoando a todos os filhos, Jacó está dizendo para o seu primogênito: não serás o mais excelente. Não serás. Apesar de você ser o meu primeiro filho, apesar de a nossa cultura era você quem receberia todas as bênçãos, mas você não será o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiste à minha cama. Tantas mulheres que tinham ali na época. Rúben foi procurar a mulher de Jacó. 8º lugar, o mesmo Jacó, que no passado havia usurpado a primogenitura de seu irmão Esaú, destituiu seu próprio filho primogênito desse direito, embora por razões diferentes. Jacó aqui tem durante a sua vida, né, o próprio Jacó ele usurpa o direito de ser o primogênito. Em 9º lugar, em Juízes, curiosidades aqui sobre Rúben e a sua descendência. Já em Juízes 5, capítulo 5, versículo 15 e 16, vemos que os homens da tribo de Rúben repetem os mesmos erros de seu pai, ao mostrarem-se relutantes e irresponsáveis no combate contra os opressores cananeus, cuja atitude foi denunciada por Débora em seu cântico de triunfo pela vitória contra Sísera, comandante do exército cananeu. Entretanto, haverá lugar para os rubenitas entre as tribos restauradas. Ezequiel, capítulo 48, versículos 6 ao 7. E entre os 144 mil fiéis selados de Israel. Você vê lá o nome de Rúben. Isso está em Apocalipse 7 e 5. E por que Deus, irmãos? Apesar de todos esses erros aqui, apesar de Rúben ter se deitado com uma das mulheres de Jacó, apesar de Rúben ter perdido José, ter causado aquela ferida terrível ali na vida de Jacó, apesar de Rúben dar uma proposta totalmente indecente quando quer levar Benjamim ao Egito, apesar de Rúben dizer: mata meus 2 filhos, provando uma imaturidade, como Jacó ia matar seus 2 netos, irmãos. Então Rúben tem uma série aqui de desvaneios, de erros,
E por que Deus preservou Rúben como um dos pais de uma grande nação? Preservou o nome de Rúben como um nome dado à tribo de Rúben. Por que Deus não exclui, meus irmãos? Uma conclusão: os defeitos e as falhas de Rúben e de seus descendentes nos advertem sobre as consequências de nossos atos impensados e irresponsáveis. Todavia, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação é poderoso para restaurar a vida de todos aqueles que se humilham e buscam-no de todo o coração. Então você aí, meu irmão, que chegou até aqui vendo a história de Rúben, os erros de Rúben, e no entanto o nome de Rúben está lá, o pai de uma tribo de Israel, preservado ali o seu nome, a sua descendência, toda a sua descendência, cumprindo a promessa de Deus a Abraão. Olha só, Deus preservando, irmãos. Deus podia muito bem matar, destruir a família de Rúben e levantar outro, mas não. Deus quis preservar, mesmo com todos os erros. Todos pecaram, irmãos, todos estão destituídos da graça, da glória de Deus. Mas todos aqueles que se arrependam, Deus preserva, Deus dá uma nova história, uma nova vida. Para você ainda tem jeito, irmão, que esta palavra, esta reflexão, a Bíblia, ela é poderosa. Porque o Espírito Santo, ele não excluiu os erros dos homens. Pelo contrário, ele deixou aqui, preservou aqui. Sabe para quê? Para a glória ser de Deus. Então, na tua vida, Deus quer glorificar o nome de Jesus. Apesar dos teus erros, dos teus defeitos, das tuas falhas, independente de quais sejam elas. Aqui nós vemos incestos, aqui nós vemos uma trama para matar o próprio irmão, aqui nós vemos uma proposta totalmente indecente de deixar ali, mata os meus filhos. Olha só os erros de Rúben. Quais são os teus erros? Se arrependa. Deixa Deus glorificar o nome de Jesus através da tua vida. Que estas curiosidades bíblicas, esta reflexão bíblica encontre um espaço aí no teu coração e te faça pensar que Deus pode mudar o teu cativeiro e mudar a tua vida. Que Deus te abençoe e abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Amém.